tempo e tudo muito bem feito. Isso é impossível, aí não tem como. Você querer, usando esse gancho, né, do investimento de recurso, eu quero usar a inteligência artificial e eu quero que ela seja extremamente perfeita já no primeiro momento, e eu vou gastar o mínimo possível com isso. Isso é esquizofrenia, na minha visão. Então, a gente entender, trabalhar a cultura corporativa é que é a grande dificuldade para a gente conseguir não sofrer tanto com o impacto que a inteligência artificial vai gerar cada vez mais no nosso dia a dia. Novidade nenhuma, a gente está falando de fazer mais e melhor com menos. A gente fala isso já há 400 anos, desde Adam Smith, inclusive. A grande questão é como que nós, humanos, estamos trabalhando isso daqui. Essa é a provocação que eu deixo aí para a gente seguir adiante. Já me surgiram várias questões na cabeça, não sei se na de vocês. Antes de passar aqui a palavra para uma segunda rodada em relação aos pontos trazidos, queria fazer uma pergunta para vocês. Se puderem levantar a mão, quantos de vocês usam ChatGPT ou outra ferramenta de IA generativa no dia a dia? Podem levantar a mão? A gente também, né? Também, a gente também. Muito bom, muito bom. É importante a gente saber, né? Porque se a gente fazia essa pergunta ano passado, talvez 1/3, né, do público no geral falaria isso. Cada vez mais a tecnologia acaba ficando alcançável para as pessoas. O que me leva para o próximo ponto, que na verdade é uma continuação do que está sendo falado aqui, né? Nós temos hoje uma diversidade de aplicações, uma diversidade de ferramentas. Não sei se vocês se sentem como eu, um desabafo. Cada vez que eu abro meu WhatsApp, eu abro meu LinkedIn, eu abro meu mailing, são 5 ferramentas diferentes que têm objetivos diferentes. E você fala, meu Deus, qual que é a melhor para mim, ou qual é aquela que melhor se adequa à minha necessidade pessoal, à minha necessidade profissional. Acho que essa é uma questão que nós estamos sendo bastante inundados com um número gigantesco de ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, e aí quero colocar essa provocação para vocês, e aí passando a palavra já para a Ana, tudo é tecnologia, a forma como a gente lida com a tecnologia, né? Como nós, dentro de um dos princípios que hoje tem se discutido nas questões internacionais, nas orientações em direitos humanos, enfim, na própria consequência, né? Porque o ponto é, qual que é a influência da tecnologia nas nossas vidas e como nós devemos enxergar essa influência em termos de riscos e responsabilidades, né, perante vários setores da nossa vida e também, claro, o setor profissional. E o que eu me pego sempre pensando muito se fala sobre desenvolver e aplicar a tecnologia e a gente ter responsabilidade nos projetos que a gente vai implementar e vai trazer como novidade ou como, né, algo para otimizar recursos no nosso negócio, que a tecnologia tem que estar centrada no ser humano. E aí, falando especificamente da IA generativa, que eu acho que hoje é a mais popular e a que a gente tem falado muito sobre potencial criação, vou colocar assim entre aspas, a questão da criação, como é que vocês enxergam essa questão, né, da centralização no ser humano e, de novo, dentro do que vocês pontuaram em relação a como o mercado enxerga a aplicação dessas tecnologias, será que efetivamente a gente tem ganhos em relação à otimização de recursos? E qual que é o nível de preparação de fato que nós temos que ter, já que não estamos tão preparados, para poder realmente investir e falar, poxa, meu risco aqui é menor, porque eu vou investir nessa tecnologia e vai dar tudo certo? Desemprego, vai ter? Vai, ponto. Acabou. Assim, não sei o quê, né? Vamos parar de dourar a pílula, etc, etc. Já está muita gente rodando e ficando desempregada. Eu vou falar por mim mesmo, né? Uma das atividades que eu faço, ela é dependente de muita gente da área de mídia e marketing, né? Marketing social. Eu mandei embora 5 pessoas. Com uma pessoa e uma pancada, inclusive a ferramenta dele, eu resolvo ali o que meio departamento resolvia. Então, vamos falar sério agora, né? Capital humano e capital intelectual. Se as equipes das empresas não se acostumarem com a ideia de que seremos equipes centauro é aquela, né, o corpo, né, do ser humano e as perninhas lá do cavalo, as empresas que são equipe centauro, a coisa já tá rolando. O problema é que a maioria de nós morre de medo de ser a bunda do cavalo, né, em vez de ser o torso do ser humano. E realmente existe uma probabilidade. Aí não é só o brasileiro. O brasileiro médio, o americano médio, o chinês é um pouco diferente, porque o chinês tem um throughput de trabalho
que é insano, né? Os caras trabalham 12 horas por dia e 6 horas, escala deles é 7 por nada, né? O 6 por 1 deles é normal, 12 horas de trabalho por dia. Eu não estou glorificando isso, tá? Estou dizendo que se aplica de maneiras diferentes. Mas a verdade é que o funcionário médio de uma empresa de médio ou grande porte no Brasil e nos Estados Unidos nunca foi contratado para ser criativo. Então, essa história de que as pessoas precisam ser criativas, as pessoas precisam ser imaginativas, as pessoas precisam pilotar o seu próprio destino e contribuir para as empresas, é um discurso muito recente, que começou, tem mais ou menos uns 7, 8 anos, na crise do que o César apontou, ou seja, os algoritmos foram subindo, a mecanicização de tarefas, que eram tarefas repetitivas, vieram para ficar, e foi encolhendo o espaço das pessoas que não têm contribuição criativa para dar dentro de uma empresa. Por outro lado, isso também gera esquizofrenia, como o Nico falou. Por quê? Porque é para ser criativo, pero não mútil. É para trazer ideia, pero não mútil. É para tomar risco, pero não mútil. Então, na verdade, é que hoje a situação está muito difícil, tanto para líderes quanto para liderados. O líder querendo, buscando, precisando drenar os recursos 100% para entregar o máximo de produtividade com a menor quantidade de esforço ou de investimento possível, e o liderado tendo que suprir o papel de ser criativo e, ao mesmo tempo, competir com o algoritmo em matéria de produtividade. Bicho, essa equação não vai dar certo. Essa equação não vai dar certo. Então, assim, os RHs têm que começar a se posicionar de uma maneira, inclusive, mais potente. Eu acho que gostaria de pensar que o CEO de um futuro próximo é aquele que tem 40% de formação de tecnologia e 60% de formação de RH para poder dar conta do recado. A psique do white collar, né? Todo mundo aqui, que nem eu, é white collar, a gente é colarinho branco, ninguém aqui é da linha de produção exatamente, eu não sei se quantos aqui dirigem um caminhão ou fazem efetivamente um modal, né? A parte brutal de um modal no Brasil. Mas também vai pegar com os 2 pés no peito. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa começar a discutir formas de remuneração mais coerentes com esse novo modelo de trabalho. A gente precisa parar de ter medo de mexer com a coisa, a gente precisa arriscar mais, e as empresas elas precisam sair da esquizofrenia de o quanto eu quero arriscar, o quanto eu posso arriscar. O César vai virar e falar, eu sou pragmático. Eu falo, bicho, o pragmatismo está com dias contados. Ele efetivamente está com dias contados, porque o nível de transformação e o impacto de que tecnologias que têm inteligência, não se trata de ser artificial, se trata de ser inteligência embarcado dentro do processo, é tão grande que, se a gente não tomar cuidado, efetivamente, a irrelevância do funcionário médio, do contribuinte médio de uma empresa, vai ficar patente na vida de todos nós. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, respira fundo. Segundo, autoconhecimento. Terceiro, terapia. Quarto, padre. Quinto, volta para a faculdade. Não tem jeito. Se não se dedicar a se reinventar, a entender que as estruturas de mundo que vocês foram criados e que vocês conhecem até o dia de hoje não são suficientes para bancar a vida profissional, psíquica, pessoal e familiar de vocês para os próximos 5, 10 anos, vai todo mundo nadar e morrer na praia. Pessoas e empresas. Posso? Não. Eu gosto de debater com a Ana, que a gente tem algumas... É tudo amizade, sabe? Mas é assim, sabe? Briga de irmão, acontece isso. Eu vejo o seguinte, quando a gente fala do mundo digital, digitalização, é bom a gente dar uma retrospectiva histórica, né? Ao longo, vamos pegar os últimos 150 anos. Algumas tecnologias, elas podem ser consideradas transformadoras, né? Tecnologias transformadoras são as que mudam e moldam o comportamento da sociedade ao longo do tempo. O motor a combustão interna é um bom exemplo. A maioria de vocês chegou aqui de carro, né? Senão viria de carroça. Eletricidade, que está aqui, o computador, a internet, mais recentemente o smartphone. Inteligência artificial, obviamente, está fazendo parte de uma dessas tecnologias. E a própria, digamos, evolução tecnológica afeta, e muito, a sociedade.
né? Basta ver, por exemplo, que hoje, se olhar aí há 30, 40 anos, você não tem mais ascensorista, você não tem mais datilografista, não tem mais telefonista. Você tem, na cabine de um avião, que eram 5 pessoas, agora só tem 2, e que praticamente controla os computadores do avião. Num voo Rio a Paris, o tempo que um piloto usa os controles, né, o manche, por exemplo, o joystick do Airbus, não passa de 10, 12 minutos, num voo de 13 horas, o resto totalmente automático. Né, você simplesmente olha o computador funcionando. Então, isso vai mudando a sociedade. E a gente vai se adaptando. Né, as coisas vão acontecendo e você vai se adaptando. A adaptabilidade do ser humano é extremamente forte. Né? A gente está aí há milhares de anos que a gente consegue se adaptar a viver lá no Ártico, a viver no deserto. Eu acredito que nós estamos vivenciando esses processos e esses processos estão se acelerando. Nos últimos anos, estamos vendo aí muita tecnologia surgindo, ou seja, uma aceleração da tecnologia digital, porque a tecnologia digital ela consegue evoluir muito rápido, você não tem fricção. Digital é bit, né? Transmite pelo ar. Né? Quer dizer, então, não é físico, é coisa muito mais rápida. E você tem muito mais gente hoje se interconectando com as redes sociais, a própria internet. Quer dizer, as tecnologias vão aumentando cada vez mais a capacidade de criação de inteligência coletiva. Isso cria novas ideias e faz com que o processo de transformação se acelere. A gente está vendo esse processo como um todo. Eu vejo que, ao longo dos próximos anos, eu não falo 2, 3 anos, a gente fala daqui a 5 anos, a minha bola de cristal dá tela azul quando eu falo em prazos bem definidos. Digamos, nas próximas décadas, as mudanças vão acontecer. Até porque eu falo próximas décadas, porque o mundo não é homogêneo. O Vale do Silício é o Vale do Silício, o Vale do Jequitinhonha é o Vale do Jequitinhonha, o Vietnã é o Vietnã. São contextos completamente diferentes. O que acontece lá em Silicon Valley não acontece da mesma forma no mundo inteiro, nem aqui no Brasil. Mas nós vamos ver cada vez mais mudanças em muitas das nossas atividades profissionais. A Ana falou de voltar para a faculdade. Aí uma questão é, que faculdade eu volto? Eu não sei que faculdade eu volto. Desculpa, foi assim, um modo de dizer, tipo, vamos voltar, todo mundo tem que voltar a estudar. Né? Voltar, o estudo voltar é a estudar, contínuo. Aprendiz contínuo, não tem jeito. Vamos pegar uma área, né? Que eu gosto de aproveitar. Né? Medicina, uma área que eu estou muito ligado, né? No conselho de algumas empresas da rede de hospitais, na rede de saúde. Praticamente 50% do conhecimento médico se esvai em 5 anos, pelos novos conhecimentos. Mas só que a aplicabilidade disso leva muito mais tempo, até que essa nova, digamos, essa nova prática, esse novo conhecimento se propague pela classe médica, leva, às vezes, 10, 15 anos. Então, você tem hoje um conhecimento novo, mas você ainda tem médicos fazendo coisas antigas. Vou dar um exemplo. Em 2017, 2018, eu estava preocupado com alimentação e resposta a exercício. Na época, eu fazia muita academia. Então, fiz uma análise do meu DNA específico para isso. Né? Uma centena de marcadores só específicos para isso. Peguei esses dados, fui levar para médicos, né? Por exemplo, alguns especialistas. Eles olharam, acharam interessante, mas tiveram muita dificuldade em saber o que fazer com aquilo. Me passaram os exames tradicionais, LDL, HDL, essas coisas todas. Então, existe um grande desafio nosso com essa aceleração das mudanças, que é acompanharmos isso. Isso significa as empresas hoje começam a ter níveis hierárquicos muito menores que antes, o processo decisório tem que se acelerar, porque as mudanças são mais rápidas, os efeitos globais estão aí, quer dizer, um problema no conflito no sul da China nos afeta, porque grande parte de cabos submarinos de internet passam por lá. Nós vemos problemas de guerra ali na Europa, que afetou muito até os conceitos geopolíticos, né? A Rússia era aliada da Europa Ocidental, de repente deixou de ser aliada. A Alemanha passou a ter necessidade de voltar a reativar usinas nucleares, porque dependia do petróleo que vinha da Rússia. Então, essas mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Olha aí nos últimos 5, 10 anos. E vai continuar acontecendo. Como é que a gente reage a isso? Estando continuamente monitorando o conhecimento, estudando, aprendendo. Se eu entrar num escritório, remoto ou físico, e passar o dia inteiro, cabeça baixa, fazendo meu dia a dia, daqui a alguns anos vou descobrir que esse dia a dia acabou.
Então, eu tenho que estar antenado para essas mudanças. Não apenas eu, mas eu tenho que estar preocupado com meus filhos e, obviamente, a organização tem que estar olhando isso. Então, nós estamos vivenciando um processo de mudança contínua, só que esse processo de mudança contínua está se acelerando. As tecnologias estão cada vez mais disseminadas, é muito mais barato você usar hoje uma tecnologia que era caríssima, né? Nós vimos aí, por exemplo, a gente fala de modelos de IA generativa, modelo de linguagem, e com modelos open source, e com variantes em cima do open source. A última estatística do começo do ano é que havia mais de 16 mil desses modelos disponíveis. Então, você baixa e roda em casa, qualquer coisa. Então, tem muita coisa aí disponível, muita coisa fácil de usar, muita coisa baratíssima de usar. Isso faz com que, naturalmente, as mudanças se acelerem. Então, eu vejo que o mundo está em transformação, está.